Aqui está eu. Claro, eu faço gratuitamente o exame. Simplesmente para aqueles mais necessitados, não para todos aqueles que... Estamos aqui, muito lindo, não tem igual. Está, é normal. Oi, tudo bom? Eu quero te dar uma má notícia. Aquela sua amiga faleceu. خلاص من يوم خمسين طحالة أسبوع بطلع صعب بلا تموت اللي بالبارح اللي بطلع صعب Você está contente, dá um sorriso. Se você está contente, dá um sorriso. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, dá um sorriso. นี่ขนาดแถวเมืองชนนี่ด่านเยอะนะแต่พี่เขานี่ดูไม่กลัวเลยนะสุดยอดจริงความสูงนี่ระดับ3 เมตร Caralho, moleque, que é isso? Hehehehe